Baruque. Então, é um livro deuterocanônico. Vocês lembram do livro deuterocanônico, né? Aquele que foi escrito em grego, ele está junto com esses outros aí, sabedoria, eclesiástico. Ele foi inspirado em um segundo momento. Então, Baruque significa bendito, benedito, abençoado, bento, tem vários significados. Só que o livro chegou até nós escrito em quê? Em grego. Como ele está em grego, ele não faz parte da Bíblia protestante, né? Então, uma parte do original em hebraico se perdeu, e como uma longa oração que tem no livro, no capítulo 1, versículos 15 até o capítulo 3, onde vai confessar os pecados, onde ele vai reconhecer a justiça divina e ele vai fazer uma oração para obter o perdão. Então, são 3 passos. Ele vai se arrepender, ele vai confessar, reconhecer e vai orar, agradecer a Deus. Então, esse é um livro deuterocanônico, escrito em grego. Depois, nós temos o autor e datação desse livro, de Baruque. Na introdução, diz que o livro foi escrito por Baruque, secretário de Jeremias, conforme Baruque 1:14, onde vai falar de Baruque e os judeus na Babilônia, e vai dizer isso, né? Depois vai repetir em Jeremias 32, onde vai mostrar um Jeremias que vai estar preso. A gente sabe que Jeremias vai sofrer, ele vai ficar preso, ele vai receber uma voz que vai pedir para ele comprar um terreno. Ele mesmo na prisão, Jeremias, tu vai comprar uma voz, tu vai comprar um terreno. E quem o deu o terreno, que escreveu tudo, que registrou tudo com relação ao terreno passando para Jeremias, foi justamente esse Baruque. Isso está escrito no capítulo 32 do livro de Jeremias. Como também no capítulo 36 de Jeremias, nós temos lá a redação dos livros de Jeremias feitos por Baruque. Está citado lá no capítulo. E no capítulo 43 de Jeremias, nós temos povos estrangeiros dizem que Baruque está instigando Jeremias contra eles. Quer dizer, Jeremias se unia a Baruque para atacar os estrangeiros. Então, há essa reclamação por parte dos estrangeiros. Então, isso mostra que esse Baruque, na realidade, assim como Lamentações é atribuído a Jeremias, Baruque também é atribuído assim como se fosse um secretário do profeta Jeremias, né? Então, ele foi escrito na Babilônia, também no período do exílio, mas também nada é confirmado, é muito ainda cabível de estudos. O autor se esconde por detrás de alguém mais importante, assim como eu falei dessa sabedoria de Salomão, eu falei de outros livros de Davi, né, que sempre está por trás, algo mais, dão um nome só para garantir, né, alguém mais importante para dar credibilidade. Então, na época de Jeremias, que é século VII ao século VI a.C., o grego também ainda não era conhecido na Palestina. Então, se o livro foi escrito em grego, como é que pode ter sido Jeremias? Então, provavelmente foi alguém que pegou, foi passando as informações. Antigamente não havia escrita, era tudo em papiros, e os rolos foram passando, até que chegou na mão de uma pessoa grega, achou a história bonita e deu a interpretação dele. Pode ser isso. Então, os estudiosos, hoje em dia, já afirmam que este livro foi escrito entre os anos 100 e 50 a.C., já bem próximo do Novo Testamento. A época lá do livro da sabedoria, quando nós falamos, a época do primeiro e segundo Macabeus. Então, para falar de coisas passadas, no tempo em que o autor vivia. Então, sempre assim, procurando falar de coisas passadas. Agora, Baruque é um livro profético? Não é. Mas também é difícil de classificar esse livro, né? Pois uma de suas partes possui estilo e características diferentes. Ele caminha para certos lados. Não deve ser classificado como profético, também não deve ser classificado como um livro de sabedoria sapiencial. Então, ele entra como um livro à parte na Bíblia, junto com o livro de Daniel. A gente vai ver também que Daniel
ele não é bem profético, ele é um apocalíptico. A gente vai ver o que é essa apocalipse, essas coisas todas, né? E a mesma coisa acontece com Lamentações e Baruque. Então a gente vê que é um livro profético e não tem esses toques, né? E agora vamos ver o texto, como é que esse texto está organizado. Então ele possui uma introdução, uma oração, possui um poema sapiencial, um trecho profético e conclui com a carta de Jeremias, por muitos considerados até um texto à parte que vai vir ao livro, né? Então vamos até o texto do livro. Então ele tem uma introdução, né, que vai supor a existência de duas comunidades judaicas. Então ele começa mostrando duas comunidades existindo lá. Jerusalém e Babilônia. Houve o povo levado para o exílio, o povo babilônio está lá e tem judeus também. Judeus foram levados para o exílio, mas os judeus pobres ficaram lá. Jerusalém era comandada por um sacerdote e a Babilônia comandada pelo rei Jeconias. Então Baruque, entre os exilados, recuperou os objetos roubados no templo. Então, a finalidade dele, ele vai trazer esses objetos de volta, porque quando o povo vai voltar do exílio, se não fosse Baruque, esses objetos que haviam sido roubados do templo foram levados para a Babilônia, ele conseguiu trazer tudo isso de volta. Do versículo 15 ao versículo 3, ao capítulo 3, 8, já entra a forma de oração, que vai ser sugerida pelos exilados, né? E em favor da comunidade de Jerusalém, para expiação dos pecados. Então, vocês podem ver que está um pouco repetido com aquele das Lamentações. Há orações semelhantes em Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9 e Salmo 51, que a gente pode ver essas orações, por exemplo, Esdras 9, nós podemos falar de matrimônio estrangeiro. Você lembra quando eu falei para vocês que separem os homens judeus que casaram com mulheres estrangeiras ou ao contrário, né? Neemias 9 vai falar justamente da penitência e confissão pública. Daniel 11 vai falar do tempo da perseguição de Antíoco IV Epifanes, que era aquele homem que dizia que ele se dizia a manifestação de Deus, que fez as maiores crueldades para o povo judeu. E depois o Salmo 51, que é um salmo de Davi muito conhecido nosso, que é o famoso Miserere. Então, isso tudo são orações semelhantes, né, que vai estar contido nesse capítulo 1, versículo 15, que é nessa oração de Baruque. Então, as duas comunidades tinham em comum libertação do Egito e fazer a vontade do Senhor. Que comunidades essas? Jerusalém e Babilônia. Então, o exílio, males que são frutos de rebeldia, desobediência do povo, que não deu ouvidos ao profeta Jeremias, que falava em nome de Javé. Então, o povo não deu ouvidos, Jeremias ficou, alguns foram com Ezequiel para o exílio. Então, o exílio vai produzir arrependimento, que vai desembocar na libertação e no retorno à pátria. O final da oração é um reforço de pedido de liberdade que Baruque fala em 3:1:8. Senhor onipotente, Deus de Israel, é uma alma angustiada, um espírito atormentado que grita para vós: escutai, Senhor, tende piedade, porque pecamos contra vós. Então a gente vê esse pensamento de Baruque trazendo todas essas coisas para a gente. Depois vem o capítulo 3, versículos 9 até o capítulo 4:4, é um poema de sabedoria, onde vai explicar que Israel está no exílio, o que teria acontecido se tivesse ficado em Jerusalém, não tivesse ido para o exílio, onde estão os poderosos, quem conhece sabedoria e onde a sabedoria se manifestou. E aí ele vai falar o que é sabedoria, o que Israel, Jacó, deve fazer com esse povo que está sofrendo essas angústias, essas agruras totais, né? Depois nós temos de Baruque 4:5 a 5:9, um texto chamado de profético, que é um texto semelhante ao livro de Isaías 40:66, né? Um trecho longo, já é o segundo Isaías, que vai falar de salvação, consolação, fala daquela imagem do matrimônio de Deus com a Jerusalém, que é a esposa, Deus é pai, Jerusalém é mãe. Então, naquele tempo, a autoridade de perdoar era do pai. E o papel da mãe, aconselhar, interceder. Então, isso é muito forte na imagem de Nossa Senhora, que tem compaixão e misericórdia. Então, Jerusalém é como uma viúva abandonada, mas confiante em salvação.
ela se dirige às vizinhas capitais estrangeiras, como ele fala no versículos 9 e 16, né, do capítulo 4, ele viu abater-se sobre vós a ira divina, e exclamou: escutai, cidades vizinhas de Sião, Deus mandou-me grande dor. E depois ele fala ainda aos filhos, né, que está no versículo 17 a 29, aquele que vos afligiu com tantos males, é ele que vos libertará do poder de vossos inimigos. Então, nós terminamos com a famosa carta de Jeremias, que conclui o livro de Baruque, onde ele vai falar aos exilados que estão na Babilônia, porque Jeremias está lá, que vai ser assim, como se fosse uma releitura do Salmo 115, que é a mais contundente crítica à idolatria, mostrando que o único Deus verdadeiro é Javé. Ele faz, não adianta vocês pensarem, procurarem outros deuses, porque o grande problema que aconteceu com Jerusalém foi a idolatria. As pessoas buscarem outros deuses.